A próxima etapa de produção se chama clarificação, a tão famosa clarificação que eu comentei em diversos pontos do nosso curso até agora. Então vocês vão entender o que é a clarificação. O principal objetivo é a retirada dos grãos, porque na próxima etapa, que é a etapa de fervura, a gente não pode ferver com os grãos, porque se eu ferver com os grãos eu vou extrair taninos, e taninos dá a sensação de boca seca. Eu preciso retirar os grãos antes de ferver. É durante a clarificação que um dos objetivos é aumentar a eficiência, aumentar o rendimento da minha abraçagem. E eu também baixo a turbidez. Essa turbidez é formada por grandes moléculas de proteínas e polifenóis e celulose e beta-glucanos, e eu quero deixar a minha cerveja mais límpida. Então, durante a clarificação, eu também consigo baixar a turbidez. Vamos ver como. Os equipamentos que eu preciso para fazer a clarificação, o mais indicado deles é o fundo falso. O fundo falso e o segundo seria a bazuca. Vocês podem ver que o fundo falso ele tem uma área muito maior, porque ele ocupa todo o fundo da panela. Se eu tenho uma área maior do que a bazuca, eu tenho uma vazão melhor e eu tenho menos entupimentos. Então, durante a clarificação, a gente pode ter alguns entupimentos. Se entupir, vocês não fiquem nervosos, não tem problema. Vem com a pá e raspa todo o fundo falso, e raspa a bazuca, e reinicia a sua clarificação. Então, ter um entupimento não é um problema. Então, a melhor opção é o fundo falso. A gente precisa de uma jarra, né, para transferir o mosto e de uma escumadeira. A escumadeira vai servir para lavar o mosto. A gente vai mostrar para vocês como. A melhor forma de fazer a clarificação é ter uma panela específica para clarificação. Tem muitas pessoas que fazem a clarificação e a mosturação na mesma panela. Se alguém estiver fazendo dessa forma, você pode ter uma caramelização do malte. Então, e pode com isso matar um pouco mais de enzimas. É mais difícil controlar a temperatura. Então, faça em duas panelas distintas, faça a mosturação e transfira esse mosto para uma outra panela só para fazer a clarificação. E nessa panela da clarificação eu não preciso ter fogo. Como é que eu faço a clarificação? Então, como é que é o processo? Primeiro eu transfiro todo o mosto da panela de mosturação para a panela de clarificação. Eu posso fazer isso ou com uma jarra ou por gravidade se a minha panela tiver uma torneira. Eu deixo descansar por 10 minutos, porque isso vai fazer que forme uma camada filtrante bem compacta e que vai dar uma boa vazão para a nossa clarificação. Só depois desses 10 minutos a gente começa a recircular. O que é essa recirculação? É extrair o que está saindo da panela de clarificação e voltar por cima da mesma panela. Então é recircular o mosto para a panela de clarificação. Então é retirar ele por baixo da torneira e voltar para a mesma panela. Fazer isso por 10 ou 15 minutos. Qual que é o objetivo? É reduzir a turbidez, porque vocês vão reparar que na hora que vocês começarem a recircular, vai ter uma turbidez muito alta. Vai sair até muitos grãos e a recirculação faz com que a cerveja filtre, com que ela fique mais limpa. Então a gente vai tirando um teste, né, para saber como que está o nosso mosto. Então vamos tirando esses testes para ver qual que é o momento de a gente parar a recirculação.
Vocês podem ver na cerveja de cima que ela é uma cerveja que já está limpa, tá? Então a cerveja caseira ela não é tão translúcida como é a cerveja comercial, como é uma cerveja comercial que a gente compra por aí. Então ela já está uma cerveja limpa. Na cerveja de baixo vocês podem ver a diferença. A da esquerda ela está mais turva, então você pode ver um aspecto leitoso nela, em que a gente consegue ver algumas substâncias grandes, até grãos nela. E a da direita, né, essa cerveja mais avermelhada da direita, ela já está mais limpa, ela está um pouco brilhante. Então, esse é o nível de limpidez que vocês precisam almejar na cerveja de vocês. Não espere um negócio tão transparente, tão translúcido como uma cerveja da Ambev, por exemplo. Depois que eu vi que a turbidez reduziu, eu vou parar de recircular o meu mosto. Eu vou sim transferir o que está saindo da panela de clarificação para a panela de fervura. Isso se chama primeiro mosto, que é um mosto mais concentrado, é a primeira extração do mosto. Segundo mosto e terceiro mosto é quando eu estiver lavando o malte. Vamos ver